A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD, lições para adultos da nossa editora CPAD. Estamos estudando aí o nosso segundo trimestre deste ano de 2024. Estamos já na 9ª lição desse segundo trimestre, que trata aqui de um assunto muito interessante, né? O assunto geral é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Temos aqui um assunto prático de grande relevância para as nossas vidas, né? Para o nosso viver diário. E vamos aí avançar mais um pouquinho nesta série de lições. Nesta oportunidade, nós vamos estudar a lição que estará sendo estudada na Escola Dominical no dia 2 de junho agora, de 2024, a lição de número 9, que fala sobre o seguinte título: Resistindo à Tentação no Caminho. Antes de nós entrarmos aqui no assunto, eu quero pedir a vocês, que sempre acompanham aqui os meus vídeos, para que nos ajude compartilhando aí o nosso vídeo e faça o seu comentário também. É muito importante que você faça o comentário seu lá no nosso canal do YouTube, né, para que a gente possa ter uma noção, né, daquilo que a gente está transmitindo para vocês e venha fortalecer o nosso canal também. Se por acaso a gente colocar alguma coisa aqui que não ficou muito claro, ficou assim meio duvidoso, é importante que vocês tirem essas dúvidas, né, porque a gente tem aqui uma aula que geralmente a gente faz aí dentro de um período de 40 até 50 minutos, né? Algumas aulas passam um pouquinho de 50 minutos, mas mesmo assim não é suficiente para extrair, né, para a gente trabalhar todas as dúvidas, os pontos polêmicos, né? A gente procura fazer uma aula aqui mais clara possível para atender aos nossos irmãos. O objetivo dessa aula aqui é tão somente ajudar os irmãos a compreender melhor o assunto que estará sendo estudado na escola dominical. Informação quanto mais melhor, né? Basta que nós saibamos administrar, saibamos como usar esta informação, né? Às vezes a gente precisa filtrar, porque existem informações que não são tão relevantes, em contrapartida outras são essenciais, são fundamentais. Bom, voltando aqui à nossa lição, o título da nossa lição é Resistindo à Tentação no Caminho. Esse é o assunto que nós vamos tratar na lição de hoje. Nós vamos ter aqui uma boa oportunidade para falarmos sobre o que é a tentação. Vamos aprender o que de fato é a tentação, porque existem pessoas aí que estão passando por situações e até às vezes achando que é tentação e de repente não é, né? Então nós vamos falar sobre o verdadeiro significado, o sentido da tentação. Nós vamos aprender também qual é a relação que a tentação tem com o pecado, quais as consequências, como nós devemos lidar com a tentação, de que forma nós vamos lidar com a tentação. É muito importante também refletirmos sobre isso. A nossa lição ela tem 3 objetivos aqui, né? Pastor Osiel Gomes, que é o nosso comentarista, deixou aqui 3 objetivos para esta lição. O primeiro objetivo é conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. O segundo objetivo é mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. E o terceiro objetivo da lição é apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Temos aqui 3 objetivos claros em relação ao título, ao tema desta lição. Bom, eu vou procurar trazer aqui algumas informações para vocês, acrescentando aquilo que vocês já têm na lição para estudar. É importante vocês compreenderem o verdadeiro sentido ou significado da palavra tentação. O comentarista colocou alguma coisa aqui que certamente vocês vão ler ou já leram e vão
compreender, mas eu gostaria de, acrescentando aqui sobre o significado da tentação, mostrar para vocês aqui o que alguns dicionários falam a respeito da tentação. Por exemplo, a tentação é definida como impulso para a prática de alguma coisa censurável. Tentação é um impulso para a prática, ou seja, aquilo que o impulsiona, o motiva, né, a fazer alguma coisa, a praticar alguma coisa que é censurável, que não é bom, né? Censurável ou não recomendável. Tentação é desejo veemente ou violento, ou seja, agressivo, violento aqui no sentido de ser muito, como é que eu vou dizer, muito forte, né, ao desejo, e de tal forma que muitas vezes acaba se tornando impossível resistir, alguma coisa desse tipo. Por isso que está falando aqui que é violento. O sentido etimológico da palavra tentação, nós temos aqui, o comentarista colocou o sentido grego, né, bíblico, que a Bíblia fala sobre tentação, mas nós temos aqui o sentido etimológico de acordo com o latim. Tentação deriva do latim tentatios, ou tentations, também significa tentare, ataque, tentativa, teste, induzir ou indução, né? E influenciar. Todas essas palavras, induzir, influenciar, teste, estão, de alguma forma, dando sentido à palavra tentação. Tá certo? Você vai encontrar na Bíblia, lá em Tiago capítulo 1, versículo 2, por exemplo, Tiago dizendo que nós temos que ter gozo, ou seja, alegria, se nós formos tentados. Mas a tentação que ele está falando ali não é no sentido negativo da palavra, que a tentação ela tem um sentido negativo, tem um sentido pesado, mas não é nesse sentido. Tiago está falando ali de tentação mais relacionado a provas, né? a testes que nós enfrentamos, provas que nós experimentamos, e nesse sentido ele fala que nós temos que ter gozo, alegria, porque a prova ela é diferente da tentação. Existe diferença entre você ser tentado e ser provado. Embora a palavra tentação e provação estão muito próximas, e às vezes a interpretação de um texto até mistura essas duas palavras, mas tentação, propriamente dito, é diferente de provação. Há muita diferença. E eu vou citar aqui um ponto importante para você entender a diferença de tentação e provação. Nem toda luta que você passa é tentação. E se é tentação, não é provação. E se é provação, não é tentação. E como é que eu vou distinguir tentação de provação? A tentação é um convite para você pecar. Geralmente, quem está passando por um processo de tentação, ele perde o ânimo, ele perde a alegria, ele perde a comunhão com Deus, ele perde o seu nível de espiritualidade, ele se distancia de Deus. A tentação, ela te proporciona essa situação. Né? A tentação, ela vem do diabo. Ela é originária do diabo ou da própria natureza caída do ser humano, que nós vamos depois esmiuçar aqui, falar com mais detalhes. A tentação ela só tem dois viés. Ou vem do diabo, que é o grande tentador, ou da própria natureza corrompida do ser humano, que a todo momento busca pela satisfação carnal, busca pelos prazeres efêmeros, passageiros, fúteis desta vida. E aí, esses são os dois viés, são as duas vias que apresenta, que traz para nós a tentação. A provação não. A provação, ela pode vir de Deus, mas com o propósito de nos aperfeiçoar, de nos fortalecer. A provação é um teste que a nossa vida é submetida. Sendo que na provação, né, que é esse teste, na provação, nós somos
fortalecidos, nós somos renovados em nossas forças, somos muitas vezes quebrados, mas somos refeitos pelo Senhor. Na provação, nós somos restaurados em Deus. Na provação, nós nos fortalecemos. Na tentação, não. A tentação é um processo onde a nossa vida corre perigo. A nossa alma corre perigo na tentação. Porque a tentação é uma tentativa de nos fazer cair, se afastar da presença de Deus, se distanciar de Deus. Então, a tentação, ela nunca vai nos aproximar de Deus. A tentação, ela tem como objetivo nos desanimar, nos enfraquecer, nos distanciar, fazer com que nós venhamos cair no pecado e assim se afastar definitivamente da presença do Senhor. Então, esses pontos são importantes vocês refletirem para entender que tentação e provação são situações bem diferentes. São bem diferentes. Se você está passando por um processo de tentação, geralmente você vai enfraquecer na sua fé, você vai desanimar, você vai perder a força e o ânimo para caminhar, vai se distanciar de Deus, você vai ser tomado por um sentimento de vergonha, constrangimento, e faz parte de todo um processo dentro da tentação para te distanciar de Deus. Na provação você quer orar, você quer buscar a Deus, você vai para o joelho, você vai chorar, você vai clamar, você vai jejuar, você vai buscar ajuda. Na provação, você vai ser confortado, você vai ser consolado pelo Senhor. Na provação, você vai ter a presença de Deus na sua vida. Tá certo? Agora, avançando um pouquinho mais sobre a reflexão deste tema, ser tentado não significa que você já caiu. Há uma diferença. A tentação, ela é uma forma que o diabo se utiliza para nos convidar a pecar, para nos induzir a pecar. Mas não significa que pelo processo pelo fato de você estar passando pela tentação, que você já pecou. Se você não agir corretamente, não usar as armas corretas quando estiver sendo tentado, você pode acabar sucumbindo na tentação. Porém, se você entender a situação e no meio desse processo onde você está sendo tentado, se você reagir, e nós vamos aprender aqui que a gente precisa reagir com a palavra de Deus, se você reagir dentro do processo, você vai vencer a tentação e não vai pecar. O fato de você estar sendo tentado não significa que você já está pecando. Significa que você está correndo perigo. E aí você pode reverter esse processo se você seguir as orientações que o Senhor deixa para nós dentro da sua palavra. É possível você resistir à tentação? Sim. É possível você vencer a tentação? Claro que sim. É possível. Só depende de você, da sua capacidade de discernir a realidade que está vivendo, a capacidade de você entender o perigo que você está correndo, e se você tomar as medidas corretas, você pode vencer e resistir à tentação, como nós resistimos constantemente, todos os dias, de alguma forma, nós somos tentados, e nós vamos vencendo, vamos resistindo com a graça de Deus, com a palavra de Deus em nossas vidas, com a presença do Senhor nas nossas vidas, com a vigilância, sabedoria, tudo isso são ferramentas que nós utilizamos para resistir e vencer a tentação. Tá certo? Então, é possível você vencer a tentação? Sim. Nem sempre a pessoa que está sendo tentada cai no pecado. Pelo contrário, é possível você resistir e você vencer o pecado. Porém, é preciso lembrar que há tentações
que são ações de iniciativa direta do diabo. Mas há tentações que o ser humano acaba se envolvendo, se submetendo, porque ele dá vazão à sua natureza, que já é uma natureza tendenciosa. A natureza humana, ela é tendenciosa para o pecado, ela é uma natureza corrompida pelo pecado. Então, a gente precisa estar atentos, vigilantes, para que a velha natureza, a natureza humana que é caída, ela não venha nos conduzir para o caminho do pecado através da tentação. O comentarista chega a citar aqui que Martinho Lutero, ele citou uma frase que é muito comentada por nós hoje, né? Martinho Lutero disse uma certa feita que nós não podemos evitar que o pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que ele faça ninho. Quantas vezes uma palavra, um pensamento ruim vem para você? Às vezes você está num lugar e vem aquele pensamento ruim. Mas quando você está atento, vigilante, você repreende aquilo, você se desfaz daquele pensamento, você não deixa aquele pensamento descer para o coração, se transformar num sentimento, e você não deixa aquilo te vencer, né? Não deixa aquilo te dominar. E quando você percebe, né, que aquilo ali não vem de Deus, que aquilo ali não é bom, que aquilo ali é nocivo, quando você percebe que aquele pensamento vai te levar a ter sentimentos que não vão edificar a sua vida, e aí você reage neutralizando esse pensamento, você venceu mais uma tentação. Por isso que Martinho Lutero diz aqui, que você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Muitas vezes pensamentos vêm, convites vêm para você. Agora você pode impedir que o pássaro faça ninho. Pensamento veio, você repreendeu aquilo ali, você neutralizou, acabou. Alguém faz um convite para você, uma oferta prejudicial para a sua vida espiritual, você percebeu logo, você está atento, vigilante, você se afasta daquilo, se distancia daquilo, acabou. Você venceu, você superou mais uma tentação. Agora, se você alimentar, se você der vazão, se você for aceitando aquilo na sua mente, no seu coração, aí você acaba se tornando uma presa muito fácil, muito fácil. O diabo começa entrando aqui, e se você não vigiar, daqui ele desce para cá, para o coração, e se você não vigiar, não estiver atento, não acordar em tempo, certamente o que está aqui e depois passou para cá vai se materializar. Aí você vai consumar um ato que foi colocado ali como uma semente na terra, né? Foi colocado pelo diabo, e você não se preocupou em arrancar, você não se preocupou em neutralizar isso, você não se preocupou em reagir contra isso, deixou aquela semente germinar, deixou aquela semente brotar, e aí você vai acabar consumando, né? Consumando o ato e materializando aquilo que entrou na sua mente, entrou no seu coração, e você não procurou reagir neutralizando esse mal, tá certo? Então, enfim, tentação não é pecado em si, mas a tentação é um caminho que pode te levar ao pecado, é um acesso que pode te levar a consumar os pecados, tá certo? Bom, vamos seguindo aqui então. Existem alguns versículos na Bíblia muito interessante sobre tentação, que eu gostaria que você anotasse, porque vai ser importante você ter esses versículos na lição que você vai estudar, no caso aí, nesse próximo domingo, tá? Tem algumas referências bíblicas relacionadas à tentação que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que são realmente muito importantes para este assunto. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, temos aqui um texto onde
a Bíblia diz que o Senhor, Ele sabe nos livrar da tentação. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Esse versículo está dizendo que o Senhor livra aqueles que são tementes a Ele, que buscam a Ele. O Senhor, Ele tem poder para livrar o crente de um processo de tentação. O Senhor fala, toca, desperta, alerta o crente de algum jeito, né? E para que o crente não caia na tentação. Uma outra referência interessante que nós temos para citar para vocês aqui dentro desta lição, falando sobre tentação, está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, veja bem, esse versículo diz aqui que a tentação, ela está na esfera humana. Ela está na esfera humana. Tem a ver com a nossa natureza humana. E nesse versículo diz aqui que Deus não permite, Deus é fiel, Ele não permite você passar por uma tentação além da sua capacidade de suportar. Olha só, a tentação não vem de Deus. A tentação, ela é obra do diabo. E também da natureza humana. O Senhor, Ele tem poder para te livrar da tentação. Quando a gente fala da provação, o Senhor Ele não vai permitir que você passe por uma prova além da sua condição, e Ele vai te fortalecer, te sustentar para que você passe pela prova. E quanto à tentação, o Senhor Ele tem poder para te dar o escape da tentação, Ele tem poder para te dar o livramento. A questão é que muitas vezes as pessoas elas vão dando vazão aos impulsos carnais, aos desejos da carne, elas vão muitas vezes dando tanta atenção aos impulsos carnais que muitas vezes não consegue ouvir o alerta que Deus está enviando para ele, para que ele não continue dentro daquele processo. Um outro versículo interessante falando aqui sobre tentação, que eu gostaria de passar para vocês, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Paulo também fala de tentação nesse versículo. Ele diz assim, ó: ora, o Senhor encaminha o vosso coração. Perdão, é 1 Tessalonicenses, eu falei 2 Tessalonicenses, mas não, é 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Fala assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, Paulo fala que o tentador, né, o diabo, ele age, ele tenta contra o crente, ele envia tentações contra o crente. Paulo estava receoso, preocupado com a vida espiritual dos irmãos ali de Tessalônica em relação a essa questão. Porque Paulo deixa bem claro aqui que a finalidade da tentação é fazer o crente pecar. A finalidade da tentação é fazer o crente errar o alvo. A finalidade da tentação é fazer o crente se afastar de Deus. E Paulo expressa que a sua preocupação com os crentes de Tessalônica, da igreja de Tessalônica, para que a preocupação de Paulo era que os crentes viessem estar preparados e prontos para resistir à tentação e não sucumbir diante delas. Um outro versículo interessante falando sobre tentação aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 13, onde o próprio Senhor Jesus nos ensina a orar para que o Senhor nos livre da tentação. Esse versículo faz parte da oração sacerdotal, da oração dominical, né, da oração
do Pai Nosso que Jesus ensinou aos discípulos. Então, olha o que diz aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. Versículo 12, para completar, né? Diz assim, versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí, versículo 13: e não nos induz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Jesus ensinando os discípulos a orarem para que o Senhor nos livre do mal, nos livre da tentação. Nós devemos orar ao Senhor, para que o Senhor nos dê graça, sabedoria, discernimento, para que nós possamos nos desviar das tentações. E um outro texto que eu gostaria de usar aqui com vocês, que na minha modesta opinião é um texto que não pode deixar de ser citado nesta lição que estamos estudando sobre tentação, Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o 15. Esse texto aqui, para mim, é um texto essencial quando se fala de tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12, olha o que diz aqui o apóstolo Tiago para a igreja naquela época. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo 13. Aqui vocês vejam que Tiago está falando de tentação, e ele fala também de provação. Mas no versículo 13 ele fala assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Aqui Tiago não está falando de prova, Tiago está falando de tentação, no sentido mais negativo possível da palavra. E ele diz aqui que Deus, ninguém deve dizer que é tentado por Deus. Olha que ele fala aqui: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não brinca com a vida espiritual de ninguém. Deus não tenta a ninguém. Vocês estão compreendendo? Então nós descobrimos aqui por esse versículo que a tentação não é obra de Deus. A tentação é obra maligna. Deus não tenta ninguém. Por que a tentação não é obra de Deus? Porque Deus não vai brincar com a vida espiritual de ninguém. Porque a tentação, ela é uma iniciativa maligna para fazer a pessoa se distanciar de Deus. E Deus não brinca com isso. Isso é coisa muito séria. Então Deus, que não pode ser tentado, ninguém pode tentar a Deus, ninguém, porque Deus, é o Senhor. Ninguém pode tentar a Deus. Consequentemente, Deus também não tenta a ninguém. Tá certo? Ninguém pode dizer que está sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Deus não brinca com a vida de ninguém. E no versículo 14, continuando aqui, Tiago ainda diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado, pela sua própria concupiscência. Então, Tiago está dizendo aqui que a tentação, ela é obra maligna, e ela é fruto da natureza pecaminosa corrompida do ser humano. Na verdade, o ser humano, com a sua natureza corrompida, pecaminosa, alimenta a tentação, potencializa a tentação. Ele diz aqui, mas cada um é tentado quando atraído e engodado, enganado pela sua própria concupiscência. O que é a concupiscência? Apetite desordenado, desenfreado, falta de controle dos impulsos, das vontades e dos desejos. Então, Tiago diz aqui: cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Versículo 15: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Esses versículos são preciosos,
Porque nós encontramos aqui o passo a passo de um processo de tentação. Nós encontramos Tiago dando aqui passo a passo. Ele fala que a tentação é fruto dessa atração, desse engano da concupiscência, do apetite desordenado, do desejo desenfreado. E aí ele diz aqui que essa concupiscência, esse desejo, esse impulso, essa vontade louca de cometer o pecado, por enquanto é só desejo à vontade, dar à luz o pecado. Então, o desejo faz conceber, dar à luz o pecado. E o pecado, agora, ele consumado gera a morte, porque o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Você encontra isso na passagem quando Eva foi enganada pelo diabo, né? A Bíblia diz que Eva olhou para o fruto, desejou o fruto. Depois que ela olhou, ela desejou, olha a concupiscência. Ela tocou, ela pegou no fruto, fez tudo o que Deus disse para não fazer. E aí comeu do fruto. Ela desejou com os olhos, depois ela comeu o fruto e deu ao seu marido, né? E aí o pecado surgiu no meio da humanidade. Então você encontra aqui o passo a passo do processo de tentação que termina na morte. A tentação começa com o engano, né, causado pela concupiscência, o desejo brota no coração, e esse desejo vai se transformar no pecado em si, e o pecado vai gerar a morte. Passo a passo de um processo que, se não for interrompido, vai concluir com o homem morto espiritualmente, né? Morto definitivamente, morto eternamente, se essa pessoa não reconhecer o seu estado triste, calamitoso, e não se arrepender dos seus pecados e não confessar Jesus como seu Salvador. Tá certo? A Bíblia nos traz aqui vários personagens bíblicos que, uma vez tentados, não resistiram. A Bíblia fala de vários deles, né? Adão e Eva, como já citei aqui. Nós temos o caso de Esaú, que não resistiu o guisado feito pelo seu irmão, né? Nós temos o caso de Ló, que naquela briga com Abraão, né? Abraão falou, escolhe aí o lado que você quer ir, se você for para a direita eu vou para a esquerda, mas nós não podemos mais estar juntos. E diz a Bíblia que Ló levantou os seus olhos e viu as campinas de Sodoma e Gomorra e se encantou, cresceu o olho e falou, opa, eu vou pegar a melhor terra. E aí a gente viu no que deu, né? Ló é um dos exemplos de alguém que não resistiu à tentação. Nós temos o caso de Acã, né? Que quando o povo de Israel venceu ali a cidade de Jericó, ele tomou, né, a capa babilônica, tomou aquelas pratas também, tomou ali a cunha de ouro, né? E o resultado é que ele foi punido com a morte por causa do seu pecado. Não resistiu à tentação. Temos o caso de Salomão, né? Que também não resistiu à tentação, possuiu 1000 mulheres e essas mulheres o levaram a compactuar com o culto aos ídolos. Temos também Davi que não resistiu à beleza de Batseba tomando um banho, né, no seu jardim, e diz a Bíblia que Davi foi seduzido pela beleza dela e acabou adulterando com ela e depois matando o seu próprio marido, né, o marido de Batseba, justamente para tentar encobrir o seu erro. Ou seja, Davi não resistiu também à tentação. Temos o caso de Judas, né, que é no Novo Testamento, que não resistiu à tentação de vender Jesus por 30 moedas de prata. Enfim, temos muitos personagens na Bíblia que foram tentados e não resistiram. Mas temos também personagens como José, que, sendo
atacado pela mulher de Potifar, fugiu porque entendeu que aquilo ia fazer mal para ele, né? Bom, o nosso textuário diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41, nos deixa muito claro aqui que nós precisamos vigiar, orar, são ferramentas que nós temos para não entrar em tentação. E Jesus diz aqui que o espírito está pronto para servir, pronto para se dedicar, pronto para se voltar para Deus, mas a carne ela é fraca para isso. A carne ela é forte para aprisionar o homem no pecado, para dominar o homem no pecado, para segurar o homem no pecado. Mas a carne ela não é forte para servir a Deus. Jesus diz aqui que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é incapaz, né, de por si só servir a Deus. Bom, nós temos aqui a verdade prática que diz: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Claro, né, no lugar de ceder à tentação, muito melhor você triunfar sobre a tentação. A questão é que nem sempre as pessoas conseguem triunfar, nem sempre as pessoas conseguem vencer a tentação. Por quê? Porque não usam as ferramentas corretas, não seguem a orientação bíblica para resistir à tentação, e muitas vezes as pessoas se envolvem de tal forma pelo desejo, pela vontade, que acabam não querendo mesmo lutar contra a tentação. Acabam sucumbindo à tentação. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 4, versículo 1 até 11. O que é que nós temos aqui nesse texto aqui? Temos a tentação de Jesus no deserto, que nos serve de modelo para que nós possamos resistir às tentações que sobrevêm a nós no nosso dia a dia. Vamos ler o texto aqui? O que o texto nos diz? Versículo 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, quem tentou Jesus? O diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus lutou nesta tentação aqui em jejum. Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum. E no versículo 3, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Jesus estava sem comer 40 dias, ali meditando, refletindo, fortalecendo o seu espírito e, consequentemente, a carne fraca, mas ele se fortalecendo no seu espírito, seu corpo físico enfraquecido, mas o seu espírito cada vez mais fortalecido. Então, diz aqui no versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No versículo 3, diz que o tentador, e chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. O diabo chegou até Jesus, depois de 40 dias sem comer, e o diabo tentou Jesus na área física, dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda aí que essas pedras se transformem em pães e matem sua fome. E aí Jesus responde a Satanás usando a palavra, usando as Escrituras. Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No versículo 5, o diabo tenta pela segunda vez a Jesus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeças em alguma pedra. Então, aqui Satanás investe pela segunda vez contra Cristo, faz aqui um segundo ato na tentação. E aí Jesus responde no versículo 7, disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vocês imaginem, Jesus ali na sua condição humana, com fome, debilitado, com certeza fisicamente, Jesus estava debilitado, enfraquecido, uma pressão emocional, psicológica muito grande, no deserto, E aí Jesus, depois de resistir o primeiro ataque,
sobre a transformação dos pães, Jesus foi conduzido pelo diabo. A Bíblia diz que foi o diabo que conduziu Jesus até o pináculo do templo e convida Jesus a se jogar de lá abaixo. E aí Jesus responde com a Bíblia. Jesus não perde o foco, Jesus responde com a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. No versículo 8, o diabo parte para a terceira tentativa. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então nós temos aqui o terceiro ato da tentação do diabo contra Cristo. Leva Jesus a um alto monte, mostra para Jesus os reinos do mundo, os poderes políticos, e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus disse para ele: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor devemos adorar e servir, somente a Deus, né? É claro que quando Jesus falou isso, Jesus era ali o Filho de Deus, mas Jesus estava falando na sua condição humana. Jesus estava sendo tentado na área humana, porque Deus, a Bíblia diz que ninguém tenta. Ninguém pode tentar a Deus. Então Jesus estava sendo tentado na área humana, porque na área humana Jesus estava exposto à tentação como todo ser humano, né? Aliás, Jesus é o único que passou por todo esse processo e resistiu e venceu a tentação do diabo. Tá certo? Então nós temos aqui nesta passagem bíblica um modelo, um exemplo perfeito que nos mostra como devemos resistir às tentações. Jesus resistiu usando a palavra. Jesus resistiu usando as Escrituras. Ele venceu o diabo usando a palavra de Deus. Tá certo? Bom, nós temos aqui a nossa divisão da lição, né? Em 3 partes. No primeiro tópico, nós temos a tentação e sua esfera humana. Primeiro subtópico, conceito bíblico de tentação. O comentarista coloca aqui o conceito na língua hebraica, né? Ele usa aqui o termo massá, né? Fala sobre o termo massá, que está originalmente nos textos bíblicos, que significa teste e provação. Salmos 95:8 fala sobre isso, Deuteronômio 4:34. Também ele usa aqui, ele fala sobre outro termo, perasmos. É um termo grego que também tem a ver com a expressão tentação, mas se referindo à tentação no sentido de prova, teste, né? Lembra que eu falei para vocês que existe uma diferença entre tentação e provação. E temos também aqui um outro termo no original do grego, que é o termo peirasó. No caso, é um verbo que tem a ver com, significa testar, submeter à prova. João capítulo 6, versículo 6, originalmente era esse termo que estava lá, no original, né? E Gálatas capítulo 6, versículo 1 também. Temos aqui no segundo subtópico, o comentarista fala sobre 2 vias da tentação. Quais são as 2 vias? O diabo e a natureza humana. São as 2 origens de toda a tentação sofrida pelo ser humano. Terceiro subtópico, ele fala sobre tentação, um fenômeno humano. Aí temos algumas referências aqui, e ele fala, né, ele trata sobre a tentação como algo que faz parte, é inerente à natureza humana. O diabo, ele tenta o ser humano, certo? Mas toda a tentação do diabo, ela tem como objetivo influenciar o homem no corpo físico, para que através do corpo físico o homem venha pecar contra Deus. A tentação sempre tem como objetivo levar o homem a pecar através da sua natureza. Bom, segundo tópico, o Senhor Jesus e a tentação. O comentarista fala sobre a provação do Senhor Jesus. Ele fala também sobre as áreas que Jesus foi tentado, a área física, a área área da natureza divina e a área espiritual, né? Ele coloca aqui.
eu confesso a vocês que eu tenho um pouco de dificuldade aqui no entendimento que o comentarista apresenta aqui sobre a área da natureza divina, né? Jesus não pode ser tentado como Deus, né? Ele pode ser tentado na natureza humana, enquanto ser humano. Enquanto Deus, Jesus, vou usar aqui, vou inventar uma expressão, é intentável. Jesus não pode ser tentado como Deus. Porque a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, porque ele também não pode ser tentado por ninguém. No terceiro subtópico, nós temos aqui como Jesus venceu a tentação. Como Jesus venceu? Ora, Jesus venceu usando a palavra, né? Jesus jejuou, Jesus orou e Jesus usou a palavra para vencer a tentação. Terceiro tópico, nós temos aqui resistindo à tentação. No primeiro subtópico, todos somos tentados. Segundo subtópico, rejeite a tentação. Terceiro subtópico, não, só tem dois tópicos. Perdão, terceiro subtópico, arrependa-se, né? O que a gente pode fazer para vencer a tentação? Se arrepender dos pecados, confessar a nossa dependência de Cristo, confessar a nossa dependência do Senhor, confessar Jesus como nosso Salvador, rogar o livramento da parte dele e usar a palavra, né, aplicar a palavra em nossas vidas. Está aí o caminho para você vencer a tentação. Esse é o meio, essa é a forma para que você possa vencer ou resistir à tentação. Todos somos tentados. Nenhum ser humano está livre da tentação. Todos passamos por tentações. Às vezes é uma iniciativa do próprio diabo. Em outros momentos é a sua natureza, a sua velha natureza, a natureza humana, que é tendenciosa para o mal. Mas, em todas as situações, a regra para nós vencermos a tentação é a mesma. É a mesma. A gente precisa usar a palavra, a gente precisa fortalecer o nosso espírito, oração, jejum, vigilância, aplicação da palavra é o caminho para vencermos a tentação. Em algumas situações temos que fugir, em algumas situações a gente precisa fugir da aparência do mal, fugir da tentação. O apóstolo Paulo orienta os jovens a fugirem das paixões da juventude, né? Das paixões da mocidade, dos desejos da mocidade. Então, ele está falando ali da natureza humana que precisa ser vencida. E muitas vezes a melhor forma de você vencer é você se afastando do mal, você fugindo da aparência do mal. A melhor forma de você vencer é você fugir. Brincar com a tentação é um perigo. Brincar com a tentação é se submeter à queda. Lembra de Sansão? Lembra de Sansão? Sansão é um modelo, né, clássico para nós. Ele brincou com Dalila sobre o seu segredo, até que em determinado momento o seu coração foi totalmente vencido e conquistado por Dalila, e ele resolveu contar para ela qual era o seu segredo, e diz a Bíblia que pela última vez, quando gritaram, lá vem os filisteus, ele se levantou achando que iria vencê-los do mesmo jeito que das outras vezes, mas ele havia contado o segredo para Dalila. Dalila havia cortado o seu cabelo, e a Bíblia diz que ele se levantou, mas não sabia ele que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, já tinha se afastado dele. Já tinha se afastado. Brincou até que chegou o momento que acabou arcando com as consequências. Então, é perigoso. O melhor é você fugir da aparência do mal e resistir com oração, com vigilância, fortalecendo seu espírito, fortalecendo sua fé, aplicando a palavra na sua vida diária, para que você possa, de fato, vencer todas as investidas do inimigo contra a sua vida. Bom, eu espero que o comentário tenha ajudado, tenha servido aí para abrir a mente de vocês mais ainda e fazer compreender melhor o assunto, tá bom? Deus abençoe a todos. Repito, por gentileza, comente aí no nosso canal aí sobre o assunto,
faça o seu comentário e compartilhe com todos que você conhece aí o nosso vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.